maravilhoso. É bom estar na sua presença, Senhor. Nos envergonho do homem que sou, mas agradeço pela graça que o Senhor tem tido a nós, Pai. Diante de uma igreja fiel à sua palavra, Senhor. Tua palavra nos tem ensinado que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor tem misericórdia, Pai. Não somos nenhum coitados, Pai, pois o Senhor nos tem sustentado todos os dias de nossas vidas. Senhor, o Senhor tem a liberdade esta manhã, essa união que está no seu povo. Possa dar liberdade ao Senhor para falar esta manhã a cada coração, Senhor, cada necessidade, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor irá de encontro a isto. Ajuda-me nesta manhã e a cada um que aqui está. Nós encomendamos este culto ao Senhor, Pai, e esperamos pelo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 27 ao 28. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo a Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, e que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Podeis vos assentar. O profeta, ele usa essa mensagem, essa escritura, para pregar a mensagem somente uma vez mais, Senhor. Onde ele comenta da situação que Sansão chegou ao entrar naquele coliseu. O homem que foi criado no caminho do Senhor e se desviou. E ao ver naquela situação, virando um palhaço para os filisteus, o profeta, ele nos ensina que enquanto Sansão estava na linha do dever, nada podia parar Sansão. E ao ver naquele momento, como a gente poderia dizer, humilhado, o profeta, ele fala assim a partir do parágrafo 28. O mencionar no nome de Sansão punha a todos nervosos, porque ele era um servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu, e eles sabiam que nada podia estorvar, nem parar esse dom nazireu enquanto ele o mantivesse. Ele foi o homem escolhido de Deus para o dia, o mensageiro escolhido de Deus para esse dia. Muitos deles pensaram que seria isto. Muitos deles o recordaram. Muitos recordaram ao olhar esta criatura inútil, parada aí com seus braços ao redor da coluna, cego.
fazendo crítica dele, batendo-lhe com chicotes e dizendo-lhe: vamos, Sansão, tu grande homem forte, faça algo quanto a isto, tu que és tão forte, onde está o teu Deus? Na mensagem de perseverança, o profeta nos ensina que Sansão não era um homem musculoso, como muitas das vezes nos é ensinado. Ele diz que ele era um garoto magro, raquítico, cabelo longo, tendo aparência até de efeminado. Mas quando o Espírito de Deus caía sobre ele, nada podia lhe parar. Não é esta maneira como o inimigo gosta de fazer, quando ele pode colocar-te debaixo? Porém, ele não se atreverá a fazê-lo enquanto o poder de Deus esteja operando através da igreja. Ele teria temor de fazer isso enquanto a bênção do Nazireu esteja sobre ti. Porém, se ele pode ver-te açoitado, então é quando ele faz crítica de ti. Então é quando ele pode dizer que não há diferença entre eles e nós. Dizem, são os mesmos homens, tal como nós. Porém, quando há algo diferente, algo sobressaliente, com a bênção de Jeová sobre ele, então tem temor de dizer algo. Enquanto nós mantemos a graça de Deus sobre nós, andando na linha do dever, Satanás tem temor de dizer-lhe algo contra você. Enquanto eles podem ver esse poder de Deus operando, o diabo tem suficiente sentido para guardar sua boca e trancá-la. Porém, quando ele sabe que tu está vencido, então ele solta a todo demônio que pode sobre ti. Se nós der lado para o diabo, ele soltará todo demônio sobre ti. Não devemos dar chance ao diabo. Essa é a condição na qual estava Sansão. Pensemos por um minuto enquanto podemos ver os guerreiros, alguns desses velhos veteranos com cicatrizes em seus rostos, a olhar a Sansão de pé, ali sem esperança e inútil. Se recordaram de havê-lo visto de pé com uma queixada de jumento em sua mão e 1000 filisteus a seus pés mortos. E agora, ao ver um jovenzinho guiando-o pela mão, podiam recordar quando comentavam em seu concílio sobre as notícias que chegavam, de que um simples homem fez o que fez com uma queixada de jumenta seca pelo sol. Agora muitos de vocês conhecem a história dos filisteus, as armaduras que esses homens usavam. O elmo sobre as suas cabeças era de bronze, de quase 1 polegada de grossura, e as vestiduras que vestia esses grandes e poderosos homens, com grandes peças de bronze de 0,5 polegada por todo o corpo para cobri-los, das lanças largas que podiam acometer-lhes, ou de um forte golpe com uma espada de 2 fios que podia levantá-lo de seus pés. Você veja o poder de Deus. Pela lógica não tem sentido. Você ouvir uma história dessa, tem que ter fé, crer naquilo que você não viu. Amém, Jesus. Uma queixada seca de jumento bater na cabeça de um soldado com um capacete de bronze, e aquilo enterrar a cabeça do soldado no pescoço. O poder de Deus. Ele não importa com que você esteja na mão, desde que você esteja certo dele, nada pode lhe parar. Amém. Moisés saiu para conquistar o Egito com uma vara seca. Enquanto ele não conhecia Deus, não teve uma experiência com Deus,
Ele tentou fazer isso com as suas próprias forças, matando um Egito lá. Ele poderia ter sido o faraó e não teve capacidade daquilo. Mas quando Deus o preparou ao contrário do que nós pensamos. Ele fez Moisés desaprender de tudo. Toda a sua teologia caiu no deserto por 40 anos. Deus bateu em Moisés 40 anos. E quando ele deixou Moisés pronto, ele apenas lhe deu uma vara. Vai lá e tira meu povo de lá. Amém. Agora, como podia um simples homem com 1000 ao seu redor, armados, vestidos como guerreiros, com lanças, com esses grandes elmos que tinham somente uma abertura para olhar através dela? Como podia um homem tomar uma queixada de jumento e derribar a 1000 deles de uma vez? Ao primeiro golpe que desse com essa queixada seca, haveria se tornado em pedaços ao golpear um desses elmos. Eles sabiam que havia uma força sobrenatural. O elmo se afundava e o matava instantaneamente. À direita e à esquerda ele golpeava. E cada vez que ele golpeava, o poder de Deus golpeava com ele. Aí estava o segredo. Cada vez que Sansão golpeava, o poder de Deus golpeava com ele. A pedrinha, como foi cantada, que Davi mandou na cabeça de Sansão, não foi mirada por Sansão. Simplesmente Davi girou e largou ela. Mas quem conduziu aquela pedra na cabeça do gigante foi Deus. Foi Deus dando o golpe no gigante. O profeta ele conta a história de uma irmã que ela tinha, se não me engano, 60 anos e aparência de 30. Ele perguntou qual é o segredo. Ela diz, há 30 anos eu conhecia Jesus Cristo. Desde então, irmão Brana, eu não tive preocupação com mais nada na minha vida. Não se necessita a nossa maneira de pensar. Uma grande coisa se necessita de uma mão que esteja completamente ungida com o Espírito Santo, com o poder de Deus para golpear a qualquer inimigo sob qualquer circunstância. Agora, você pega um homem ungido desse. Como que ele chegou no estado daquele? Um homem criado na igreja. Um homem que foi escolhido desde o ventre de sua mãe. E ela lhe perguntou ao anjo no começo: como que eu irei criar o meu filho? Cair numa situação daquela. Ele começou um dia a se desviar do caminho. Ele começou um dia a se envolver com Dalila, com as coisas do mundo. A sua mãe chegou a lhe repreender quando ele foi buscar uma esposa dos filisteus. Sansão deu ouvido a ela. Muitas das vezes é a maneira que nós o fazemos. Não damos ouvidos à repreensão de nossos pais, da palavra de Deus. Aquilo lhe causou um dano tremendo. E como devia estar recordando aqueles guerreiros? Será possível que tenhamos ao homem que não é? Alguns poderiam. Será possível que tenhamos ao homem que não é? Alguns poderiam dizer: não é esse. Eu posso ver a sua estatura. É Sansão, aquele que serviu segundo sua palavra ao que era o Deus verdadeiro. Mas sem dúvida seu Deus lhe tem abandonado. Porém, eles estavam equivocados. Deus não havia abandonado. Ele havia abandonado Deus. Que situação!
E eu creio que isso é o que sucede com o povo nesta noite. Não é que Deus que tem abandonado a sua igreja. É a igreja a que tem abandonado a Deus e a sua palavra. E isso é o que sucede. E isso é o que sucede. Muitos deles recordaram o grupo que esteve a um lado, quando Dalila o atou com cordas que mesmo os cavalos não podiam rebentar. E como quando vieram sobre eles se tornaram como fios, ele simplesmente os rebentou em pedaços. E agora aqui está este homem derrotado. Outro grupo podia recordar a noite ali em Gaza, como o haviam cercado, mas a unção ainda estava sobre ele. E tentaram cercá-lo, lhe fecharam as portas e disseram: agora cairemos sobre ele. Mas o Espírito do Senhor regressou a ele, e levantou as portas e caminhou com elas morro acima. Não eram portas como essa, eram portas de uma cidade, portas enormes. Ele arrancou com trinca e tudo e saiu andando sobre a montanha. O profeta diz: quando um homem está na linha do dever para com Deus, não há portas nem nada que possam atravessar em seu caminho. Um dia o diabo procurou cercar ao homem de Deus e o seu povo no Mar Vermelho. Porém ele simplesmente o atravessou. Enquanto o homem esteja no serviço de Deus, enquanto a unção e a bênção estejam sobre ele, não deve ter temor de nada, porque ele nos tem prometido que estaria conosco e nada nos molestaria de nenhuma maneira. Por que temer se estamos na linha do dever? Nós sabemos quando estamos fora. Tem algo lá dentro que nos diz que não está certo. Aquilo nos condena. O profeta ele disse que quando você está na linha do dever, quando você está certo com Deus, você não precisa ter medo de nada. Amém. Sansão ele nem imaginou que aquilo era uma queixada seca. Ele sabia que Deus estava com ele. Então ele começou a bater nos soldados. Amém. Com a queixada. Talvez se ele fosse pensar racional, se ele tivesse pensado em sua razão, ele simplesmente procuraria outra coisa, um bastão. Ele não olhou para aquilo que ele tinha. Ele simplesmente pegou e foi com o que ele tinha. Se Deus é comigo, Ele me sustentará com aquilo que eu tenho. Amém. Porém, isso é um exemplo do que sucede agora quando a paciência de Deus se esgota finalmente contigo. Agora Ele é paciente. Porém, recorde, sua paciência tem fim. Agora Sansão estava fazendo mal na própria noite que lhe detiveram ali. Porém, finalmente a Deus se lhe transbordou a taça. Ele não podia corrigi-lo. A Deus, minha oração é esta, o profeta disse: Deus, nunca permitas que esta igreja pentecostal chegue ao lugar onde a paciência de Deus se esgote com ela. Misericórdia. Ele envia mensageiros, como temos ensinado essa semana, levantando profetas através das eras, predizendo sua palavra e regressando a sua palavra, e tu continuamente apartas delas. Te encontrarás também cega, sem poder, inútil, vencida, e temo que ali estejamos chegando. Sansão se foi após o brilho do mundo e caiu. A mesma coisa está fazendo a igreja de hoje, caindo com o mundo. Que lástima é ver essas coisas sucedendo. Não pense que o caminho que você escolher fora da palavra, por mais que lhe pareça prazeroso, aquilo é Dalila lhe tirando a força. Quanto mais você vai
se apartando, se afastando de Deus, você vai contando o seu segredo ao inimigo. Nós somos ensinados a fazer as coisas caladas, às vezes orar em segredo, sem falar, em pensamentos, porque Satanás está à volta tentando descobrir o seu segredo. Pode ver que calado você faz mais. Dalila foi, até que pegou confiança de Sansão, e Sansão lhe revelou o segredo. Tem segredos que é para a noiva somente. O segredo da noiva é a palavra revelada. Quando eles procuraram cercar o poder de Deus, encontraram que não puderam fazê-lo. Sansão levantou essas grandes portas de ferro que podiam pesar toneladas. Subiu ao monte com elas e ali as pôs. Certamente ninguém ia lhe perseguir. Eles sabiam melhor que isso. E quando um homem vem com a unção do Espírito Santo e com a palavra do Senhor, e com assim diz o Senhor, melhor é que tenhas bom sentido e não procures atacá-lo, porque encontrarás que a mão do Deus vivente é uma mão muito pesada. Porém encontramos que ainda havia outro grupo que um dia lhe viu em seu caminho. Quando o leão saiu, ele rugiu. O leão é um animal muito perigoso que pode matar a um homem numa fração de segundo. 4 ou 5 deles, um tapa é tudo que o leão necessita. E este leão estava sendo molestado. Eles notaram a ação enquanto observavam ao leão. E o leão, provavelmente molestado, estava furioso e saiu atrás de Sansão. Ali estava ele inútil, porém de repente, ele é o nosso pronto auxílio nas tribulações. De repente, porque não podem vocês, gente enferma, pensar isto nesta noite? Porque não podem vocês que temem que alguém diga algo contra vocês pensar nisso? Assim diziam de Jesus, mas de repente ele era sujeito ao poder de Deus. E cada um de vocês, por meio de sua confissão e de sua fé, está sujeito a todo o poder que há tanto no céu como na terra. Este poder pode vir sobre você. Enquanto Sansão estava parado ali, o poder de Deus veio sobre ele, e o leão saltou para ele, mas ele o tomou pela queixada e abriu em duas com suas mãos. E um homem que podia fazer uma coisa como esta, o mesmo homem, eis que estava derrotado, inútil e cego. A capacidade de Sansão, ele teria que aprender que não era dele. A capacidade de Sansão via de Deus. Enquanto ele estava na linha do dever, ele não precisava ter medo de nada. Mas um dia ele se achou que podia fazer o que queria e foi sair cirandar com o mundo. Começou a ser atraído pelas coisas mundanas, assim como a igreja é hoje. O profeta ele diz assim: os ministros dos seminários que se vestem conforme ao mundo. As mulheres usam shorts e cortam o cabelo, e os homens não têm suficiente espírito neles para condenar essas coisas. Qualquer homem que permita sua mulher fazer isso necessita de um bom castigo do Evangelho, correto? Ela prova que não é honrada, e você o admite. O fato de um homem tomar a sua esposa e sair com ela à rua com esses shorts tão justos em seu corpo, como as vemos por aí andando dessa maneira pelas ruas, prova para mim
que lhe faz falta algo por dentro. Isso é uma absoluta desgraça para a humanidade. Isso mostra que ali há um vazio. Porém, escute a receita do profeta. Eu preguei essa mensagem domingo passado, lá em Curitiba, no Cercado à tarde. A receita que o profeta lhe dá para ser bonita não é cortar o seu cabelo, ainda que seja pelas pontas. Isso é Dalila lhe tirando as forças. Isso é Dalila lhe cegando. Se você dá chance para o diabo em sua casa, com as coisas dele na sua casa, a primeira chance que ele tiver, ele irá te matar. O profeta ele dá uma receita, assim, ele diz: se você quer ver-se bonita, busque um pouco de Atos 2:38. Atos 2:38, um pouquinho de São Tiago 5:14, um pouquinho mais de João 3:16 e misture tudo isso junto. Esse é o cosmético suficiente que você necessita. Amém. Eu disse lá que o cosmético perfeito para rejuvenescer uma pessoa não é uma cirurgia plástica, se chama vida eterna. Vida eterna é capaz de tirar todas as suas manchas, suas rugas que tem no corpo. Porque quando você chegar aos seus 70, 80 anos, chegará um dia que você voltará aos seus 18, 20 anos. Para a idade diz que não tem jeito, para a morte dizem que não tem jeito, mas para os filhos de Deus tem jeito. Vida eterna resolve qualquer problema de velhice. Vida eterna resolve qualquer problema de enfermidade. A maior prova que nós temos disso foi quando Deus tratou com Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65. Mas um dia ele se encontrou com Elohim. E Elohim lhe fez uma promessa. E Abraão confiou naquela promessa. E nós somos ensinados que quanto mais velho Abraão ficava, mais forte ele ficava. Ele começou a se rejuvenescer. Nós somos ensinados pela revelação do profeta desse dia que Abraão e Sara sofreu uma transformação no seu corpo. Sara voltou à sua idade de 20 e poucos anos. Abraão voltou à sua idade de 20 e poucos anos. Não foi à toa que Abimeleque se apaixonou por Sara. Ela não era uma velha. Ela era uma moça bonita, porque Deus tinha feito com ela o que fará conosco um dia. Ele nos transformará. Nossos cabelos brancos, nossas fraquezas cairão por terra. Nós voltaremos às nossas idades, 18, 20 anos, e sem morte ainda. Para a morte há jeito para os filhos de Deus, pois nós temos vida eterna. Quando o Espírito Santo cai sobre uma pessoa, o profeta ele nos ensina que ela não precisa ser ensinada. Ela não precisa ser ensinada a largar as coisas do mundo. Você prova o tanto de Espírito Santo que você tem, da maneira que você se vive, da maneira que você se veste, da maneira que você se comporta. Isso prova que o Espírito Santo está em você. Ele nos ensina que ele estava pregando em Dubai, e lá os índios não sabiam nem a sua mão direita e nem a sua mão esquerda. Ele disse que quando ele ministrou uma cura sobre um homem enfermo, e ele fez uma convocação àquele povo, aquelas mulheres índias seminuas. Eles, quantos aqui querem largar os seus ídolos e receber o Espírito Santo? Quando levantaram a mão, o Espírito Santo caiu sobre aquelas mulheres e elas começaram a se cobrir. No outro dia elas estavam na rua vestidas, mulheres analfabetas que não sabiam nem a sua mão direita e nem a sua mão esquerda. Mas bastou o Espírito Santo cair sobre elas souberam se portar. O Espírito Santo
Santo veste os seus filhos, mas o diabo tira a roupa das pessoas. Eles depois... E então lhe disse, ele dizendo sobre o que acabei de lhes dizer: nós nos chamamos uma nação cristã, chamamos nosso povo gente cristã. Um dia eu estive na África, quando o Senhor trouxe a cura ao homem que estava muito deformado, e o menino zarolho, e ver as coisas que o Senhor fez ali, como que em 15 minutos eu perguntei, como numa multidão de 250 mil pessoas, a quem estava falando ali na cidade de Durban, quantos receberão ao Senhor Jesus? Se levantaram como que 30 mil pessoas. Ali depois disseram que eu tinha 15 intérpretes e que haviam entendido deles que o chamamento era para a cura divina. Eu então lhes disse, eu quis dizer salvação. Logo fiz que os intérpretes repetissem e disse: todos os que me entendem, eles levaram consigo pequenos ídolos salpicados com sangue, umas de leões, toda a classe de superstição. E vocês que creem em mim e querem se apartar de suas superstições e servir ao Deus que tem feito possível que este homem seja curado, como o tem visto suceder hoje, regressando ainda em seu juízo cabal, vocês que querem me receber como seu Salvador, mostrem sua sinceridade, rompam seus ídolos e atiraram-nos ao solo. Aquilo foi como uma tormenta no pó. Largaram seus ídolos todos de uma vez, fazendo uma tormenta no pó. Parados ali haviam mulheres que estavam nuas, cobertas apenas por uma tanga que penduravam diante delas, da cintura para cima estavam nuas. Lhes disse: levante suas mãos e ore a oração do pecador. E digo: Deus, se propício a mim, pecador. Lhes disse mais, sobre o mesmo lugar onde estão parados: levantem agora suas mãos e aceitem o batismo do Espírito de Cristo. Alguns ministros aqui lhes batizarão no batismo cristão. E quando aquelas mulheres levantaram suas mãos, não sabiam qual era a sua direita nem qual a sua esquerda. Aí estavam nuas, porém quando saíram, cruzaram seus braços sobre si para cobrir sua nudez e assim sair da presença da multidão. Um minuto de tempo com o Senhor Jesus Cristo lhe fez saber que estavam nuas. Não precisou muito tempo para evangelizar: irmão, isso está errado, irmão, isso está errado. Um minuto de tempo na presença de Deus, elas sabiam que estavam errados. E hoje, anos após anos, nos desvestimos mais e nos desludamos mais. Logo, a isto o chamo de Deus, que tem feito que isso suceda, que tem feito que isso suceda. Sua organização tem permitido que isso seja feito correto. O sistema do qual você foi tirado para ser livre dessas coisas as tornou trazer novamente sobre você. Espero que isso não soe como sacrilégio. É a palavra de Deus. Certamente que é. Porém, o que quero dizer nesta noite, que um dia Sansão se lembrou das coisas que Deus tinha feito. O profeta diz que Sansão se propôs a pagar o preço. Sansão sabia que haveria que pagar um preço. E ele sabia que se ele orasse sinceramente, o profeta nos ensina que Deus lhe ouviria novamente. E o preço que Sansão pagou foi morrer com seus inimigos. O profeta nos faz a mesma pergunta: estamos nós dispostos a morrer com os nossos inimigos? Morrer para as coisas que temos feito? Morrer para as coisas que nos têm nos afastado de Deus?
Encontramos que enquanto Sansão estava ali recordando o seu erro, em sua consciência interna, vendo o que havia feito, que havia falhado com Deus e que também havia falhado com o seu povo, estando aí como um exemplo, pensando no que foi e no que agora era, quando estava pensando desta maneira, clamou: oh, se a igreja nesta noite ficasse quieta por um minuto e olhasse para trás, para o dia de Pentecostes, que pudesse recordar onde começou e dar-se conta da condição a qual tem trazido nossos credos e nossas discussões, e que clamasse de novo. Sansão clamou: Senhor, vinga meus 2 olhos, se tão somente pudéssemos pronunciar esta mesma oração penitente. Senhor, essas coisas me têm cegado durante todo esse tempo. Ele sabia que havia um preço que tinha que pagar, e você também o sabe agora. Eu sei que tenho errado, Senhor, mas deixa-me morrer nesta manhã. Deixa-me morrer para aquilo que tenho feito de errado. Você não dará conta de mudar a sua vida. Você não dará conta de parar com as coisas que tem feito errado. Mas se você morrer e se levantar com a vida de Cristo, Deus tirará isso de você. Porque não é você que estará vivendo. O meu passado eu morri no altar naquela manhã. O meu passado eu morri naquela noite que Deus me salvou. Paulo, com muita alegria, ele podia gritar: não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Um homem como aquele que perseguiu os filhos de Deus, pregando o mesmo evangelho que uma vez tentou matar. Como que pode uma coisa daquela? É que um dia ele morreu de cima de um cavalo. Deus fez ele cair, estava muito alto. Paulo teve que deixar tudo, o seu passado para trás, o seu título de doutor para trás. Não era mais ele que tinha que conduzir as coisas, era Deus. Mas um dia ele pode gritar: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Oh Senhor, nesta manhã deixa-me morrer, deixa-me deixar com o meu próprio erro, como Sansão clamou naquela coluna do templo. Eu sei que tenho falhado, eu sei que tenho errado, Senhor, mas mais uma vez escuta somente esta oração. Deixa-me morrer com os meus erros, deixa-me morrer com minha vida nesta manhã. Deixa o Senhor viver em mim. Se tão somente eu pudesse sentir aquele poder novamente. Mas ele teve que deixar toda a sua estrutura, deixar todo o seu pensamento de errado. Deixa a minha casa morrer, se esvaziar para as coisas do mundo. Está disposto você esta manhã a largar as coisas? Mas Sansão orou corretamente quando disse: Senhor, deixa-me morrer com estes filisteus. Ele havia falhado, porém logo disse: deixa-me morrer. Tu deves estar disposto a render tuas próprias ideias. Sansão estava disposto a pagar um preço para poder obter de novo o poder de Deus. Penso em vocês, mulheres. Estarão dispostos a permitir que seus cabelos cresçam? Penso em vocês, homens. Terão suficiente coragem para conduzir a elas isso? Tu que deve ser o cabeça da casa, mas elas se têm convertido do pescoço que te faz girar. Tudo isso é contrário. Creio você que um avivamento de estremecimento tomará estas mulheres e atirará das repartições públicas, deixarão de ser policiais nas ruas e todas as demais coisas.
elas devem estar na cozinha. Crê você que será possível torná-las à ordem? Não, Senhor. Elas nunca o farão a menos que cheguem a ser salvas. Então o farão. Tu não terás necessidade de dizer-lhe nada quanto a isso. Elas se encontrarão no seu lugar. O Espírito Santo as guiará ao seu lugar. Porém dizem, o Espírito Santo está me guiando, está te guiando a isto que é contrário à palavra. Não chame você a isso direção do Espírito Santo. Está tu disposto a pagar o preço? Falo com as igrejas pentecostais. Está disposto a pagar o preço? Vê você a classe de vergonha a qual temos chegado. Agora bem, Sansão estava disposto a pagar o preço para obter de novo o poder de Deus. Estar disposto a pagar o preço para obter de novo o poder de Deus. Ó Senhor, deixa-me chegar a isto. Agora note você, Sansão sabia que estava em necessidade e em si mesmo. Está você em necessidade esta manhã? Ele não era suficiente. Com toda aquela maquinária ali, ele não era suficiente. Agora note, as denominações não podem produzir. Elas não indicam a palavra, mas ensinam contra ela. Sim, você o sabe, mas Sansão se deu conta disso, de que era insuficiente em si mesmo, ainda que tivesse todo o seu organismo. Ele seguia sendo insuficiente. Observe, enquanto os filisteus se regozijavam sobre a sua vitória, não chegaram a notar que ele levantou sua cabeça para cima, movendo seus lábios em oração, enquanto as lágrimas brotavam das covas que uma vez tiveram olhos. Eles não o notaram, estavam alegrando-se muito. Ele estava cego, mas estava vendo mais do que ele naquela hora. Eles não puderam notar Sansão clamando a Deus. Eles não o notaram, estavam alegrando-se muito, mas ele desejava que Deus voltasse a se manifestar. Esta manhã nós desejamos que Deus volte a se manifestar outra vez a esta Jezabel. Oh, se pudéssemos ter alguns Sansões que desta maneira se levantassem. Oh, igreja, não necessitamos de uma nova denominação. Não necessitamos de começar outro credo ou uma chuva tardia. O que necessitamos é do poder de Deus. Correto? Amém. Eu vou encerrar. Ó igreja, no nome de Jesus, que igreja mais gloriosa, que nome tão glorioso, o nome de Jesus. Está tu pronto a morrer? Vocês, as Assembleias de Deus, a Assembleia Geral, está disposta a morrer? Vocês batistas, metodistas, presbiterianos, estão dispostos a morrer com seu inimigo? Morrer com você mesmo? Estão vocês dispostos a pagar o preço do verdadeiro sacrifício, fazendo-o sinceramente? Não é simplesmente vir e dizer, vou prová-lo para ver que resulta disso. Não, fazendo assim não estará pronto ainda. Tu deve estar disposto a morrer e a pagar o preço. Vocês, mães, vocês, pais, estão prontos para estabelecer o altar em sua casa e expulsar a televisão? Estão prontos para expulsar da mesa esse jogo de baralho e esses livros cômicos que seus meninos leem, preparando assim suas mentes infantis para o estrondo que o diabo lhe haverá de dar? Está disposto a estabelecer o antigo altar familiar outra vez? Ou queres continuar tal como agora está? Se queres continuar assim, então não está em condição para vir. Porém eu rogo que seja como Sansão, que vejas o preço e esteja pronto. Senhor, deixa-me morrer com eles. Senhor, deixa-me morrer esta manhã com tudo que tenho. Ele sabia quanto ia lhe custar se Deus respondesse sua oração. Isso vai lhe custar talvez a popularidade da comunidade.
Sansão sabia o que lhe ia custar. Desde que tenho estado aqui, tenho visto a muitas pessoas vir ao altar e tenho visto o Espírito Santo vir sobre elas. E as tais não querem morrer. Querem se manter vivos para o mundo. Tu não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Está tu disposto a abandonar tudo para servir a Deus? Escute a Ele clamando, somente uma vez mais, Senhor. Estão vocês, os da igreja pentecostal e os do concílio geral, os da Assembleia de Deus, os da igreja de Deus, o resto de vocês, estão dispostos a pagar o preço? Estão vocês dispostos a dizer uma vez mais, Senhor, aqui estamos? Não temos a audácia, o espírito cristão para estreitar a mão de nosso irmão unitário ou do nosso irmão trinitários. Não temos audácia para fazê-lo. Não temos tido a graça para fazê-lo. Quando temos nos dado conta onde nos tem levado, partidos e organizações separados de companheirismo, com uma congregação tão envenenada um contra o outro, de tal maneira que quase não se falam uns com os outros na rua, quando a verdade é que somos chamados a ser moldados numa só massa de barro pelo Espírito Santo. Está você disposto a clamar, permita que suceda uma vez mais, Senhor? Se assim é, seguramente Deus ouvirá a sua oração. Olha, Deus ouvirá a sua oração. Observa esse homem, como todas as suas fibras de pele, com sua grande força, porém todavia cego. Ele conhecia o preço, ele conhecia a possibilidade, e diz uma vez mais, Senhor. É maravilhoso quando você sabe que Deus lhe responderá a sua oração. Não importa o custo que isso custará para você, mas contanto que eu sei que Deus ouvirá a minha oração, isso é maravilhoso. Tem um povo que tem orações respondidas. Uma vez mais, Senhor, este poder está sobre a igreja. Se ela chegar, nada poderá cair sobre ela. Do mesmo modo que Sansão batia na cabeça daquele soldado, você pode bater na cabeça dos demônios que levantam contra você. Uma vez mais, Senhor, este poder está sobre a igreja. Deixa Deus golpear isto sobre você. Deixa-me morrer. Uma vez mais, Senhor, toma vingança por meus olhos. Quando ele fez esta oração, Deus lhe respondeu. Todas as fibras do seu corpo começaram a interessar-se. O Espírito começou a vir sobre esses músculos. Oh, se pudéssemos sentir o Espírito vindo em nossas reuniões de oração nas quartas à noite, ou em nossas escolas dominical, e sentir as fibras dos músculos do poder de Deus intensando-se, onde o Espírito Santo pudesse vir e entrar, não numa crítica, mas num genuíno Espírito para revelar o segredo do coração e para tirar o pecado que esteja ali e expulsar o mal. E quando suas fibras começaram a interessar-se, disse: deixa-me morrer com eles, eu nasci para destruí-los, deixa-me morrer com eles. E suas fibras, seus músculos se intensaram, seus grandes músculos receberam força. O Espírito Santo começou a mover-se sobre ele, e ele torceu essa coluna com seu poder, e tudo veio de baixo abaixo. Tudo que necessitamos é de uma sincera oração. Uma vez mais, Senhor. Uma vez mais, Senhor. A coluna do cigarro, a coluna das coisas que nós temos feito errado, se nós estivermos dispostos a morrer, começarão a cair também. Não é nas mãos de Sansão que estava empurrando, era o poder de Deus. Vamos deixar o poder de Deus empurrar as coisas erradas de nossas vidas para fora. Se nós pudéssemos orar sinceramente: Senhor Jesus, deixa-me morrer, Pai.
Nós temos aprendido, Pai, o seu profeta, aqueles hinos que dizem que é funeral. Ele diz: o que nós necessitamos é de um funeral. Foi preciso uma morte para salvar ao mundo. E hoje ainda é preciso de uma morte para salvar as nossas vidas. O homem tem que ser deixado de lado, Pai. Os meus desejos têm que ser deixados no altar, Senhor. Eu tenho vergonha do homem que sou, Pai. Eu tenho vergonha das coisas que tenho feito, Senhor. Deixa-me morrer com isso esta manhã, Pai. Deixa-me chegar a este altar, Senhor, e deixar minha vida aqui. E levantar não com a minha vida, mas com a sua, Pai. Porque se a nossa mente for a tua mente, Pai, se a nossa boca for a tua boca, Senhor, se nossas mãos forem as suas mãos, se nossos pés forem os seus pés, Senhor, eu não voltarei mais a fazer as coisas que o lixo do mundo tem feito eu fazer. Eu não olharei mais para as coisas erradas. Eu não sentirei mais desejos das coisas erradas, Pai. Eu quero estabelecer um altar na minha casa, estabelecer um altar na minha vida, Senhor. Há pecadores aqui, há pessoas que precisam se arrepender, começando do altar, indo até o zelador, Senhor. Nós precisamos morrer uma vez mais, Senhor. O teu Espírito Santo possa cair sobre a tua igreja. Nós possamos sair daqui conduzidos pelo Senhor. Sair daqui conduzidos com a sua palavra, Senhor. Se nós temos se perdido, se nós temos se afastado do Senhor, Pai, uma vez mais nós queremos retornar para Ti. Eu sei, Pai, que nós podemos esgotar a Tua paciência. Nós podemos esgotar a Tua misericórdia, mas nós nunca podemos esgotar a Tua graça. A Tua graça para nós é suficiente, Pai. O barco, Pai, está sendo remado pelo Senhor. O barco está sendo dirigido pelo Senhor, ó Pai. E nesta manhã nós se rededicamos as nossas vidas ao Senhor. Que bela manhã que o Senhor tem nos dado na sua palavra. Estamos agradecidos por isso, Pai. Dê graça a cada um nesta manhã, Pai. Que cada doença, cada pessoa que esteja deitada e enferma, que necessita do Senhor, ó Pai. O Gino, ele orava apenas assim no altar: Senhor, aqui está o Gino. Senhor, aqui está o Gino. Um dia o Gino ficou doente, Senhor. Ele não tinha ninguém. E ele foi parar na cama do hospital. E quando o seu pastor se lembrou dele e foi visitá-lo: Gino, você está sozinho? Que tristeza. Não, não, não. Um dia o Senhor, esta tarde o Senhor apareceu a mim e disse: Gino, aqui está o Senhor. O Senhor possa entrar naquele quarto, Senhor, onde a pessoa é necessitada. Se a pessoa ainda não for salva, Senhor, deixa conhecer esta palavra. Oh, Senhor, não tem doença que possa cair. Nós estamos batendo com o poder de Deus nessa doença agora. Aonde o Senhor entrava, a vida ia entrando junto. O Senhor entrava na casa onde havia um morto, o morto tinha que levantar, Senhor. A morte ainda há jeito para os seus filhos, Senhor. Traga aquele que precisa ser trazido, Senhor, nesta hora. As necessidades
necessidades dos seus filhos estão sobre o altar nesta manhã, Pai. Essa igreja possa crescer no poder da sua palavra. Assim como Paulo não vinha nos seus conhecimentos, mas ele vinha com a demonstração do poder. E ele mesmo nos ensinou que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que quando as vestes de Paulo eram trazidas sobre os doentes, as enfermidades corriam, a sombra dos discípulos curavam. Este poder voltará à igreja esta manhã, Pai. Senhor, dai-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia, Senhor. Gente, se tiver esse cenário, no 167, se quiser acompanhar. Deixa eu sentar. Acho que muitos que já conhecem. Não se pode matar o crente. Sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão lindas, tão puras, Ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver num mundo melhor. Matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam pelas feras matando os cristãos. Não sabia que naquela arena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder pra mostrar aos reis deste mundo que o crente não pode morrer. Não se pode matar o crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Meu irmão, porque está com medo de quem possa tua vida ceifar? Sabes que o inimigo maior é aquele que pode tua alma tragar. Não te cales, não temas ao mundo, tá pregando e buscando poder. E verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Não se pode matar o crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Não se pode matar o crente, Jesus não mente, falou
Aleluia. Você o ama? É bom estar em sua presença. Pastor, ele deu um anúncio, acho, domingo passado, que a ceia seria no outro sábado, mas ela será nesse próximo. Ele se enganou com a data do encontro. O encontro é essa semana, está ocorrendo agora, né? Então ele... Exato, o primeiro sábado é o próximo, então a ceia é no próximo sábado. E hoje às 19 horas. 19? 18. É 18 horas. É às 18 horas o culto hoje à noite. É o encerramento da semana. E amanhã às 19 horas também. Amém. É gostoso estar na presença de Deus. Por mais que não haja tanta emoção, é gostoso estar na presença de Deus. Nós já avisamos os irmãos, o pastor conversou com o meu irmão, ele vai vir, né? Daí segunda-feira que vem, né? Fora essa, na outra ele vai dar uma pregada para nós. Pastor Adriano. Falar isso, pastor Adriano. Se você puder vir, venha ouvir o pastor Adriano. É a primeira vez que ele vai estar aqui, né, Marcelo? Será muito bom. Teve, né? Mas exatamente. É gostoso recepcionar. Você não vai perder a tua viagem. Estamos todos no mesmo espírito. Você o ama? Bom, vamos cantar aquele corinho Eu Amo. Eu sei que tá tarde, mas tá gostoso. Pode tirar pra Eu Amo. Cabeça inclinada, já estamos encerrando. Não vou tomar mais tempo. Tira para nós meia voz. A igreja inteira. Esta é a nossa oração. Ó Senhor. Ajuda.
Você o ama. Cante com sua vida, irmão. Senhor, nós te amamos, Pai. Quando esse corinho é cantado, Pai, porque primeiro o Senhor nos amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. O Senhor tem me dado esse sentimento, Pai. Continue cantando. Tem cura acontecendo agora. Senhor. Seja verdadeiro. Aleluia. Deixa-me morrer. Nós te amamos. Deixa-me morrer nesse altar. Sairei daqui diferente, Senhor. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mudar, Pai. Senhor me amou primeiro. Eu gosto disso. Aleluia. Neste hino, irmão, cumprimente o seu irmão e até de tarde. Saia dessa unção, Senhor. Cumprimente um ao outro. O Senhor seja com cada um. Enquanto o hino é tocado, vocês estão dispensados nesta unção. Leve essa unção para a tua casa. Deus nos abençoe. Deixa o hino tocando.